Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós estamos rendidos a Ti. E se estamos rendidos, é porque o Senhor pode fazer conosco aquilo que o Senhor quiser. Nos dirige, fala ao nosso coração, transforma as nossas vidas e que saiamos daqui edificados, alimentados no vinho e no pão, preparados, Senhor, para a jornada da vida. Que a Tua presença seja manifesta na proclamação da Tua palavra. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Que coisa boa estar aqui na Missão Candeia. Eu tenho um carinho muito especial por essa igreja. Lógico que eu amo a minha catedral e as outras paróquias e missões da minha diocese, mas Candeia tem um negocinho especial. A gente está construindo essa igreja de uma maneira muito linda. Deus tem abençoado muito essa comunidade. Só é olhar ao redor e você vê a igreja cheia, num ambiente tão bonito, tão confortável, tudo preparado com tanto carinho por Zé, por Aninha, toda a liderança da igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu decretei que esse fim de semana era o fim de semana da Missão Candeia, porque eu estive aqui ontem. Ontem a gente estava aqui no congresso conhecendo o Espírito Santo. Foi um espetáculo. Quantos aqui estavam aqui ontem? Eita, uma galera grande, glória a Deus. E não sei se vocês gostaram, mas o tempo que eu fiquei 2h30. Cheguei aqui 4 e pouca, saí daqui 6 e pouca. Mas eu fiquei encantado com a presença de Deus aqui nesse lugar. E eu já disse a Zé que ele vai marcar uma parte 2. Né, Zé? Foi, porque foi tão bom que eu disse, a gente tem que fazer isso mais vezes. Então, tive ontem, estou aqui hoje e estou muito feliz de estar aqui. Irmãos, eu não sei se vocês têm conhecimento, têm noção do que a gente está vivendo uma quaresma, né? É por isso que a igreja está paramentada de roxo, nós estamos de roxo, porque o roxo, ele remete à reflexão, a arrependimento, preparação também. Quando a gente usa roxo no advento, lá no final de dezembro, final de novembro, começo de dezembro, a gente está se preparando para o Natal. A gente está usando roxo agora na quaresma, se preparando para a Páscoa. Nós estamos há 3 semanas, eu acho, da Páscoa, porque começou na quarta de cinza, né? A gente tem 40 dias para a Semana Santa, que é a semana mais importante da nossa fé. A gente vai celebrar a ressurreição. Se não for a ressurreição, vã é a nossa fé. Então, a gente precisa se preparar bem para celebrar isso. Eu sou de uma família que gosta muito de festa. Minha mãe, meus irmãos, meus tios, todo mundo gosta muito de festa. Sendo que melhor do que a festa, na nossa experiência, é a preparação para a festa. A festa é bom, mas preparar para a festa parece que é melhor. É o povo fazendo os docinhos, separando a roupa, vendo a data, as mulheres se preparando para o cabelo. Tudo da preparação da festa a gente gosta. E é a mesma coisa, a gente está se preparando para a festa do cristianismo, cristãos de todas as denominações, os católicos, os episcopais, os batistas, todo mundo vai celebrar a ressurreição de Cristo. E nós faremos bem se nós nos prepararmos para isso. São 40 dias que a igreja nos anima, não nos obriga, mas nos anima, nos encoraja a jejuar, nos anima, nos encoraja a refletir com mais humildade. Então esse é o período que a gente está. Eu estou fazendo essa introdução toda para você saber como é que é a história da nossa fé e como a nossa igreja enxerga isso, pedagogicamente. As cores fazem uma pedagogia. Mas eu também estou fazendo isso como uma introdução à mensagem que eu vou pregar. Porque a mensagem que eu vou pregar é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de muita reflexão mesmo. Talvez você tenha vindo na igreja, muitos vêm na igreja no domingo, esperando, e é justo que seja assim, porque nós precisamos, uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento, uma palavra para aumentar a sua fé, ou você esperando um milagre que Deus pode fazer na sua vida, porque Ele é todo poderoso. Mas esse período que a gente está vivendo, em especial, é um período em que a gente deve muito buscar, refletir,
se arrepender, se transformar, se preparar, se adornar espiritualmente para a Páscoa. Amém? Estou fazendo esse disclaimer porque a mensagem não é uma mensagem fácil de se pregar. Eu não sei se você já ouviu essa expressão que eu ouvi a minha vida inteira, para a minha tristeza, que é assim: você não fez mais do que sua obrigação. Quem já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Eu odeio isso, mas eu odeio com todo o fundo da minha alma. E eu ouço isso direto. Quando eu era pequeno, eu tirasse uma nota boa, que eu chegava em casa e dizia para meu pai e para minha mãe dizia: não fez mais do que sua obrigação. E isso me irrita profundamente. Eu criei um trauma desse negócio. E aí, meus irmãos, eu me casei. A minha belíssima esposa está ali, junto de Aninha. Sem dúvida, é a mulher mais bonita que está nessa igreja hoje. Olha ela ali, junto de Aninha. Com a mão assim, já com medo do que eu vou dizer. Ela está. Mas eu não vou falar mal dela, não. Vou falar mal de mim. Eu me casei. E, irmãos, vocês não me conhecem muito aqui. Esse povo que está no altar me conhece mais. Eu tenho uma autoestima elevadíssima. Eu me acho muito. Sempre foi assim. E eu também tinha uma autoestima matrimonial muito grande. Eu me achava o melhor marido do mundo. Um marido espetacular. Por quê? Porque eu me comparava com alguns amigos meus que eram péssimos maridos. Então, como eu ando com alguns amigos, eu e Paulo, a gente tem um grupo de amigos que a gente andava muito. Eu me comparando com os meus amigos, eu dizia: meu irmão, eu sou o marido top das galáxias, viu? Porque é cada marido ruim que eu tenho aqui de amigo. É isso que acontece quando a gente se compara com os outros. O certo é a gente se comparar com Jesus. Quando a gente se compara com Jesus, aí a gente é colocado no nosso lugar. Mas quando a gente se compara com os outros, a gente se acha demais. E eu me achava o melhor marido do mundo. Porque eu achava, comparando com os outros, que eu ajudava a Paula. Veja, na pandemia eu lavava os pratos, veja. E nós temos 3 filhos. E na época, hoje a gente só tem 3 filhos, um gato e a vira-lata caramela mais linda do mundo que eu tenho. Mas nessa época, eu tive um cachorro com Paula antes da gente ter filho. Eu e Paula, noivos, a gente ganhou de um tio meu um cachorro. E depois a gente foi ter, e a gente teve 3 filhos. E tinha uma época na minha casa que era eu, Paula, 3 filhos, 3 cachorros, 2 jabuti e 22 peixes. Para você ver como era a confusão na minha casa. Eram 3 peixes, mas esses peixes deram cria e ficaram 22. 2 jabuti, 3 cachorros. Era assim a nossa vida. E como eu cuidava dos cachorros, cuidava dos peixes, cuidava dos jabutis e sempre cuidei dos filhos. Eu gosto desse negócio de levar para a escola, pegar na escola, pegava eles e almoçava em casa, dava banho. Eu sempre gostei de ser um pai presente. Agora, eu me achava o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo e o melhor pai do mundo. E as pessoas contribuíam para a minha ilusão. Porque algumas pessoas, também me comparando com outras pessoas, me diziam que eu era o melhor pai do mundo. Eu tenho uma avó, a mãe da minha mãe, ela tem 93 anos de idade, mas se você olhar para ela, vai achar que ela tem 70, porque ela é vivíssima, lúcida, uma figuraça. E ela, quando eu ia almoçar com ela, ela dizia para os meus irmãos e para os meus primos, que eram pais, ela dizia: vocês têm que aprender com o Ivanzinho. Vê? Ivanzinho é um paizão, Ivanzinho dá banho, Ivanzinho dá comida, divide com Paulo as coisas, e ele tem agenda para cuidar dos filhos. E a minha autoestima ia só aumentando, só inflando. Sendo que, quando eu chegava em casa, eu achava que Paula devia estar muito grata a mim, porque eu era esse marido e esse pai, que comparando com os outros era muito bom. Sendo que Paula me tratava normal. Bem, mas normal. Tinha muitas flores, não. E eu ficava muito indignado, porque eu queria chegar em casa e ela dizer assim para mim: oh, marido dos maridos, oh, quão maravilhoso pai você é. E eu entendia que ela estava dizendo assim: meu filho, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Tem nada aí de diferente. É meu e é seu, a gente tem que cuidar tudo igual. Então, um dia, eu e ela, a gente ia ainda vai, né? Em muitas igrejas, e tem uma igreja que a gente gosta muito. Eu passei um ano pregando lá regularmente, a Igreja Batista do Largo da Paz, ali na Imbiribeira, na Ponte Motocolombó, a igreja do pastor mais cheiroso do Brasil, pastor Jaconias.
e a gente ama muito, vai muito lá, ia muito lá, né? Teve uma época que a gente passou um ano pregando muito lá. E tem uma pastora lá, que um dia ela me pegou, e ela disse isso olhando no fundo do meu olho, com o dente trincado, com raiva de mim. Ela disse assim: você se acha demais, o que você faz não é mais do que a sua obrigação. Pense num corta-prazeres, pense numa morgada de autoestima. Era essa que essa mulher me disse, mas eu sabia que era verdade. Eu sabia que o que eu estava fazendo não era mais, eu precisava me conscientizar do que não era mais do que a minha obrigação. E vocês são inteligentes, sabem que eu não vim aqui falar do casamento, eu vim aqui falar de reino de Deus, eu vim aqui falar de nós como servos do Senhor. E a igreja cresce, olha como que estamos cheios, o povo ali em pé. A igreja cresce, mas cresce também um sentimento de que aquilo que a gente faz para Deus, a gente às vezes, eu não estou dizendo que a gente faz isso conscientemente, a maioria das vezes é inconscientemente, mas a gente faz sacrifícios. Você podia estar dormindo, você podia estar na praia, porque é verão, e aqui na frente tem um mar, que eu estou doidinho para terminar o culto, porque eu vou para o mar. Pode ficar certo que de 1h da tarde você pergunta: cadê Ivanzinho? Eu estou no mar. E você poderia estar no mar agora. Você poderia estar assistindo uma série de Netflix, assistindo um jogo, qualquer coisa. E você está aqui. E outros sacrifícios. Você, às vezes, serve num cursilho, num acampamento que vai ter agora. Você trabalha aqui na igreja, então estou vendo gente em todo o tempo, gente que trabalhou ontem o dia todinho aqui. Quando eu cheguei, ainda me recepcionou aqui. Gente que serve na mídia, gente que serve em todo canto aqui na igreja, podia estar fazendo qualquer coisa. Tem gente que mora na igreja, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tudo isso é muito bom, eu gosto disso. Mas corremos o risco de esperar Deus olhar para a gente e dizer: que maravilha, rapaz. Você está aí servindo a mim, num domingo, cantando na igreja, ouvindo a palavra, ou trabalhando. E o certo é que você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Nada mais do que a sua obrigação. Esse é o texto que nós lemos hoje, um texto difícil. Porque a gente ama o Jesus que ama, a gente ama o Jesus que perdoa, a gente ama o Jesus que cura, que liberta, que diz: ninguém te condene. Essa parte dos evangelhos que a gente lê e se encanta com esse Jesus amoroso é muito bom. Mas Jesus também é meio brabo. Tem hora que Jesus expulsa os vendilhões do templo, tem hora que Jesus usa a chibata para acabar quem estava fazendo coisa errada, tem hora que Jesus diz assim: vá dizer a Herodes aquela raposa. Já imaginou Jesus chamando um cabo de raposa? Pois teve isso. Quando você for ler o Evangelho, veja que Jesus era firme também. E essa é uma parábola que Jesus conta, difícil de engolir. Vamos relembrar o texto, porque o texto é numa linguagem meio truncada. E para o tempo de hoje, politicamente correto, é mais difícil ainda da gente imaginar Jesus dizendo isso. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: pense no contexto de 2000 anos atrás. Aliás, no contexto de hoje ainda é assim. No contexto de 40 anos atrás, era a cara da Bíblia. Há 2000 anos atrás, então, veja se não é isso. Jesus está dizendo assim: quem é o empregado que chega, depois de ter trabalhado o dia todo, vai para a casa do patrão e chega e senta na mesa com o patrão? Tem isso? Não. O patrão come primeiro. Ele serve o patrão e depois ele come. Isso era assim há 2000 anos, e era assim até um dia desse. Eu, quando leio, fico meio assustado, porque, politicamente correto que sou, isso às vezes é muito ruim, eu fico pensando que coisa mais difícil de dizer, mas Jesus disse não. O servo serve primeiro ao patrão, e Jesus diz assim, nesse texto que Bruno leu: você acha que depois de trabalhar o dia todo e depois de servir o patrão, ele vai esperar que o patrão diga muito obrigada? Você não está fazendo mais nada do que a sua obrigação. É difícil de ouvir Jesus dizendo isso. E a gente quer que Jesus diga obrigado para a gente. Talvez você não queira ouvir um obrigado, mas, e aí é bem sutil, essa é a palavra do Senhor na quaresma para essa igreja. É muito sutil. Você quer uma solidariedade diferente de Jesus, porque você serve a Jesus. Você acha que você tem direito, mais do que as pessoas que estão agora na praia,
mais do que as pessoas que não têm a fé que você tem. E se você tem muito tempo de igreja, isso é pior. Se você está começando na igreja, você tem isso, mas é pouco. E eu quero ver se eu mato isso pela raiz hoje. Mas se você tem muito tempo de igreja, aí você tem isso muito. Aí eu hoje vou tentar ir matando, não sei se eu consigo chegar na raiz. Que é esse sentimento de você que tem 20 anos de igreja, achar que você é melhor do que aquele que tem 2 meses. Você que tem mais disciplinas espirituais ou mais conhecimento da palavra, a gente acha que por conta disso, Jesus tem mais solidariedade com a gente do que tem com quem está começando. Ou gente que não compreendeu a nossa fé ainda. O perigo do orgulho espiritual é o que esse texto de Jesus está nos ensinando. Nós todos somos servos inúteis. Não importa o tamanho da profundidade do seu compromisso com Jesus, não importa o tamanho do conhecimento que você tem da palavra, não importa se você não dá nenhum dia de serviço nessa casa, ou se você vem aqui todos os dias, você é servo inútil. E você não pode, ou pelo menos não deve, não é bom para você criar a expectativa de que Deus vai ter obrigação de ser mais solidário com você do que com as pessoas que não vivem como você vive. Servo inútil significa servo sem mérito. O que nós fazemos em relação às nossas renúncias para sermos santos, o fato de você não se embriagar mais, não se drogar, não se adulterar, porque veja, isso é o que crente faz, né? Crente não adultera. Tem gente aqui precisando ouvir isso. Crente não adultera. Crente não se embriaga com vinho, nem com cerveja, nem com cachaça. Crente não mente. Crente não tira o tapete dos outros para os outros cair. Isso é crente. Aí tem gente que, porque faz isso, acha melhor do que os que ainda não aprenderam e ainda estão aprendendo. E isso é orgulho espiritual. Não temos barganha com Jesus, não temos mérito em nós. Amém? Esse texto difícil é ensinado dentro de um contexto. Jesus, quando conta essa parábola, ele já está indo para Jerusalém para morrer. É o final dos seus 3 anos do ministério público dele. A tensão estava grande. Os discípulos estavam, que deviam já estar mais aprofundados, mas tudo um bando de menino. E aí, depois de mais de 2 anos e meio andando com Jesus, esses discípulos ainda estavam perguntando quem era o maior no reino dos céus, competindo para ver quem estava à direita e à esquerda de Jesus, dizendo que tinham abandonado tudo para seguir Jesus e querendo saber qual é o galardão que eles iam ter mais do que os outros, a recompensa que eles iam ter mais do que os outros. Então Jesus, quando conta essa história, ele conta para calibrar as expectativas, para mudar esse pensamento de que nós somos empregados, observe isso, que esperam um salário. Você não é um crente que está aqui sentado nessa igreja para esperar que Jesus faça um milagre na sua vida, não. Porque o milagre que ele quiser fazer na sua vida, ele vai fazer, você sentado aqui ou você na praia. Porque qualquer coisa que ele nos der é graça pura, favor imerecido. Você não merece o seu milagre porque está sentado na Missão Candeeiro no domingo de manhã. Você não merece o seu milagre porque está estudando na escola dominical com o pastor Bruno. Você não merece o seu milagre porque está trabalhando no cursilho ou em qualquer outro lugar. Você não merece nada. Você merece a morte, porque você é pecador e eu também. Tudo Jesus nos dá de graça. Essa é a palavra. Não fique se enchendo de orgulho espiritual, porque você deixou de cometer aquele pecado. Você deixou de cometer aquele pecado, é melhor para você. Se você está assim, eu adulterava e hoje eu não adultero mais, Jesus, como eu sou bom, Jesus está dizendo através de mim para você aqui, é melhor para você não adulterar, meu amigo, minha amiga. É melhor para você não mentir. É melhor para você ter domínio próprio e não ser dirigido por álcool ou por drogas. Não faça nada disso para merecer. Seus sacrifícios, suas renúncias, o seu trabalho, faça por amor. Como uma expressão de gratidão e não se preparando para receber o salário, a paga pelo seu sacrifício, pela sua renúncia ou pelo seu trabalho. Amém? Irmãos, a expressão que aqui é usada é servo. Jesus conta a história chamando
é a parábola de um servo. A palavra no grego é doulos. A gente usa muito no Novo Testamento essa palavra. Que, na verdade, ela era melhor traduzida por escravo. E isso é importante. Porque os discípulos, imediatamente antes de Jesus contar essa parábola, Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. E aí os discípulos dizem assim, aumenta a nossa fé. É para perdoar 70 vezes 7. Aí os discípulos, aumenta a nossa fé. Aí Jesus conta essa parábola. Como quem está dizendo, não é sobre fé. Não é sobre você ser um super espiritual e receber um poder mágico, extraordinário, para poder fazer o que eu estou dizendo. É sobre você obedecer. Se você é um escravo, você obedece. Se você é um servo, você obedece. Perdão é sobre obediência. Desde ontem que eu estou com isso na cabeça, quem estava aqui ontem lembra. Você não tem que receber muita fé e receber muito encorajamento para perdoar, não. Se você for um escravo, se você for um servo do Senhor, se você de fato chamar Ele de Senhor, porque o Senhor manda na sua vida, você tem a obrigação de perdoar. Amém? Isso é um negócio importante, que não estava aqui, mas é importante. Deixa eu dizer um negócio, deixa eu contar uma história para vocês. Eu vou passar 5 minutinhos do tempo, pode ser? Irmãos, veja que história que eu vou contar. Eu vou ler o texto, porque é melhor eu lendo do que... Depois, eu leio e depois eu conto. Não leia não, só ouça. Eu prometo que o que eu vou ler está na Bíblia. É Êxodos 21, de 1 a 6. Essa é uma das histórias do Antigo Testamento que eu mais gosto. Êxodo 21, de 1 a 6, diz assim: estes são os estatutos que lhes proporás. Se você comprar um servo hebreu, ele servirá 6 anos, mas no 7º ano ele será livre de graça. Se ele entrou só com seu corpo, no final do 6º ano ele vai sair só com seu corpo. Se ele era casado, a sua mulher vai sair com ele. Se o seu senhor houver dado a ele uma mulher, e essa mulher lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os seus filhos são do Senhor, ele vai sair sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo meu senhor, eu amo minha mulher e meus filhos, eu não quero ser livre, então o Senhor vai levar ele aos juízes, o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e o seu senhor furará a orelha dele com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Essa é a palavra do Senhor. Isso é o que a gente chama de escravo da orelha furada. É o escravo que tinha direito de não ser mais escravo. Ele estava livre. Ele podia ir embora. Mas se ele, por amor ao seu Senhor, ou por amor à sua família, que o Senhor tinha dado a ele, ele escolhia permanecer ser escravo. E para marcar isso, ele ia na porta da cidade, que era o cartório daquela época, tudo que era importante, precisava ser registrado, era feito lá, compra de terra, tudo era feito na porta da cidade com os anciãos, leva na porta da cidade, fura a orelha dele com uma sovela, e esse escravo da orelha furada é escravo por amor, por opção. Podia ser livre, de graça, mas por opção vira escravo. Pois bem, esse servo que Jesus está se referindo e que no Novo Testamento trata, é esse escravo, é escravo da orelha furada. Eu e você somos assim. Você tem toda a liberdade do mundo. Você está escolhendo furar a sua orelha na porta da cidade e dizer, eu abro mão da minha liberdade, eu amo o meu Senhor e eu vou servi-lo para sempre. Amém? Isso é o que eu digo e é o que você deve dizer. Nós somos escravos da orelha furada. Irmãos, escravo não tem direito. Escravo não tem direito. Deixa eu dar uma palavra para o seu casamento, para o seu relacionamento. Você quer dar certo no seu relacionamento? Abra mão do seu direito e vai dar tudo certo. Enquanto você estiver reivindicando os seus direitos, você vai ter competição e você vai ter estresse. Quando você abrir mão do seu direito, você tem. Quando você abrir mão do seu direito por amor, porque você se sujeita a isso, você vai tender a ser feliz. Em relação à sua espiritualidade com Deus,
não crie uma espiritualidade de barganha com Jesus. Não tenha direito a nada. Não tenha direito à cura, à libertação, a milagre. Abra mão de tudo. Seja inútil, sem mérito, sem barganha. O que vier de Deus para você é graça pura. Amém? Porque se não for assim, nós corremos o risco de ser uma igreja muito religiosa. E uma religião que naturalmente inclina fácil para a barganha. Eu vou jejuar, porque eu estou na quaresma. E eu vou jejuar porque Deus... Porque nada, eu vou jejuar porque eu quero estar mais próximo de Deus. E não pelo que Deus pode fazer por mim. Ou então, você vai descambar muito sutilmente, porque aqui a gente faz isso de uma maneira muito graciosa, mas se você for para algumas outras igrejas, não vai ser tão gracioso assim, e você vai começar a contribuir financeiramente, porque a palavra de Deus diz que a gente deve ser generoso, e essa igreja precisa da sua generosidade, para a gente não ter que estar fazendo campanha atrás de campanha, atrás de campanha. A igreja precisa ter um orçamento, para poder a igreja viver, e você precisa ser generoso. Isso vai ser bom para você ser generoso. Mas se você for religioso, aí você vai começar a dar a sua oferta e o seu dízimo, porque sabe, e a Bíblia garante, que se você der, Deus vai lhe abençoar. Esse coração está no lugar errado. Você não vai oferecer a Deus a sua oferta e o seu dízimo, porque Deus vai lhe abençoar, porque você já abriu mão do direito de ser abençoado. Você abriu mão do direito de Deus lhe dar. Você pode passar o resto da vida ofertando e dizimando e Deus não lhe dá nada. E ainda assim você vai fazer com alegria e generosidade, porque você não está servindo, sacrificando, renunciando ou trabalhando para ganhar uma paga. Você está fazendo por amor, porque você é um escravo da orelha furada, porque ama o Senhor e disse: eu quero estar aqui de bom grado. Glória a Deus. Eu vou terminar, e a banda pode chegar, contando uma história. Uma história que marcou a minha vida e a da minha esposa. História difícil que a gente viveu. Com uma amiga muito querida. Essa minha amiga é amiga minha, eu tenho 46 anos. Ela é minha amiga há 35. Criança. Ela tinha vergonha de mim, porque ela era crente desde criança. E eu era um mala sem alça. Mas eu era um mala sem alça que dizia que era crente. E aí a gente andava junto e o povo perguntava: tu é crente? Ela era. Aí disse: Ivan é crente? Ela fazia uma cara assim, eu dizia: eu sou. Aí ela fazia: meu Deus, não é possível. Está queimando o filme de Jesus aqui. Mas depois eu me converti. E nós ficamos muito amigos, muito próximos. E quando comecei a namorar com Paula, foi natural que elas se apaixonassem e virassem amigas também. E essa moça, ela fez tudo certo na vida, desde que eu a conheço, desde que a gente é muito pré-adolescente. Ela fez tudo certo. Ela estudava a palavra, eu não conheço ninguém que conheça mais a palavra do que ela me ensinou a palavra. Ela conhece teologia, ela teve uma vida santa, conheceu o seu marido. Hoje é um prazer, mas já passou a época que eu tinha raiva disso, porque foi eu que apresentei ela ao marido dela, e ela namorou com esse cidadão, um namoro santo, que é tão difícil. Hoje em dia, nessa sociedade sexualizada que a gente vive, é um absurdo para a juventude ouvir o que nós vivemos, eu e Paula, e esse casal, e a minha geração, de que eles namoraram, noivaram, e não tiveram relações sexuais, porque ela queria agradar a Deus antes de agradar a si própria ou ao seu namorado e noivo. Hoje isso parece um escândalo quando eu conto, mas é assim que a gente viveu, foi assim que eu e Paulo a gente viveu, e esse casal também. E ela fez tudo certinho, noivou, casou e abençoada, servia comigo na igreja que a gente frequentava. E um dia a casa caiu. Um dia aconteceu uma tragédia na vida pessoal dela. E a gente estava acompanhando, e como eu e Paula a gente ama muito, a gente estava muito próximo, chorando com ela. E, irmãos, eu sou um pecador. E além de ser um pecador,
O bom de ser um só com Paula é que tudo que eu não presto, Deus deu a ela, né? Então, Paula é uma pastora. Paula acolhe. Paula ela é de abraçar e de acolher. E as pessoas, né, se sentem tranquilas para falar com ela. É psicóloga. Eu sou o contrário disso. Eu não tenho paciência para ouvir ninguém. Não sou psicólogo. Olha, é uma confusão comigo. Mas essa moça eu amo muito. E a gente estava lá, ela chorando muito, sofrendo. E a gente chorando com ela. Porque a Bíblia diz que a gente chora com quem chora, né? E não era para eu estar lá naquele dia. Era melhor Paula estar sozinha. Porque Paula ia chorar com ela. As duas iam chorar, eles iam orar e estava tudo certo. Mas eu estava. E essa moça, no auge da dor, do sofrimento, de uma tragédia, ela vira para mim e diz assim, na verdade ela nem disse para mim, ela disse aos céus, né? Eu estava só ouvindo. Por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Palavras dela em aspas, desse jeito que eu estou lhe dizendo. Eu fiz tudo certo. Eu não merecia isso. Por que é que eu estou vivendo isso? E eu, que devia ter ficado calado, na hora eu não consegui ficar calado. Aí eu dei uma da minha mãe, trinquei os dentes assim. Quando eu trinco os dentes assim, é porque eu estou bravo. Eu fiquei bravo. Botei o dedo na cara dela. A bicha já chorando, sofrendo, e eu só fui piorar. Botei o dedo na cara dela. Disse, alto lá. Você não fale assim com Deus. Você não tem o direito de falar assim com Deus. E daí que você fez tudo certo? Você não fez mais do que a sua obrigação. Jesus não tem obrigação de lhe dar nada. Jesus nos garantiu companhia o tempo todo. Jesus nos garantiu consolo. Nos tempos de aflição, porque no mundo a gente sabe que vai ter aflição. Jesus garantiu enxugar minhas lágrimas. Jesus garantiu que eu não ia ficar sozinho nunca. Jesus garantiu, mas Jesus não garantiu que se a gente fizesse tudo certinho e se a gente fizesse tudo como manda o figurino, a gente não ia ter problema. Que teologia é essa? Que loucura é essa? Eu aprendi com você a vida inteira o contrário. Aí agora tu está no problema. Deus, eu merecia diferente. Tu não merece nada. Aí coitada, a bicha já estava chorando e ainda levou um esporro do pastor. Do pastor não, porque na realidade não estava de pastor, estava de amigo. Deu no mesmo. Meu irmão e minha irmã, eu vim aqui dizer a você que tudo que você faz de bom para o Senhor, você faz porque é um escravo da orelha furada. Você faz porque você decidiu fazer. E fez bem de decidir fazer. Porque não existe melhor Senhor para ter. Se um dia acontecer algum problema com você, seu marido lhe tratar mal, aparecer um câncer na sua vida, na sua família, você for perder o seu emprego, eu sei lá quais são os problemas que você tem. Você não vá para Jesus cobrando nada, porque Ele não tem nenhuma obrigação com você. Você é que tem obrigação com Ele. Você é servo. Ele é o Senhor. Para não terminar esse sermão com brabeza, deixa eu ler um outro texto. O texto de João 15, 14 e 15. Diz assim. Jesus falando, não é parábola. É Jesus falando. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Observe agora. Mas já não vos chamo servos, escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O convite nessa quaresma, para mim e para você, é que você seja um escravo da orelha furada, mas Jesus vai lhe tratar como amigo. Porque Ele vai dar a conhecer do seu coração tudo que o Pai deu a Jesus, Ele vai dar a conhecer você. Você vai chorar, você vai sofrer, você vai se alegrar, você vai servir ao Senhor no poder do Espírito Santo, com o amigo ao seu lado, chamando você de amigo. Mas você sabe, é amigo, Ele lhe trata como amigo,
e como amigo vai ser. É assim que sou eu e Jesus. Nós somos os melhores amigos do mundo. Mas no fim do dia eu sei que meu amigo é o Rei do Universo. O meu amigo é o Senhor. E eu sou amigo. Ele me trata como amigo. Mas eu sou o escravo. E Ele vai fazer de mim o que Ele quiser. E Ele vai fazer de você o que Ele quiser. Amém? Que essa quaresma você passe a preparação até a Páscoa, entendendo que tudo que vem para você é graça. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado por esse tempo aqui na Missão Candeia. Que igreja linda. Que ambiente lindo do Teu poder, cheio do Teu poder. Eu posso ver o Senhor passeando no meio dos bancos e das cadeiras, abençoando as famílias. Eu posso enxergar o Teu Espírito Santo trazendo convicção de pecado. Eu posso enxergar o Teu Espírito passeando no meio do Teu povo, trazendo arrependimento, graça. Que fim de semana glorioso na Tua casa, Senhor. Desde ontem, desde a vigília. Que fim de semana abençoado na Tua casa. Nós somos escravos da orelha furada. Nós Te servimos por amor. Nós Te servimos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Teu Filho. E nós Te rendemos graças por isso. Nos dá uma quaresma cheia de reflexão, alimento espiritual para a nossa alma. E que essa igreja nunca seja conhecida como a igreja de cristãos orgulhosos que se acham superiores, como a igreja que barganha com o Senhor. Que essa igreja, Missão Candeia, futura Paróquia Candeia, seja conhecida como a igreja que recebe graça, que vive pela graça. É assim que eu oro e profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.